Olá, meu nome é Lineide, sou do curso de Licenciatura em Matemática do campus IFPB, Cajazeiras, e venho aqui resolver 3 questões da disciplina de Introdução à Análise Real, né? Da disciplina do professor João Paulo. Então, a questão 1, ela diz o seguinte: prove que toda sequência convergente, ela é limitada. Então, primeiramente, o que é que a gente faz? Pega uma sequência, supõe que ela é convergente. Então, seja xn com n pertencente aos naturais uma sequência convergente. Uma sequência convergente. Então, já que a gente supõe que é convergente, ela tem o quê? Ela tem um limite, que a gente pode chamar esse limite de x. Então, nesse caso, portanto, limite de xn é igual a x pertencente aos reais. E por definição, né, quando ela tem um limite, quando é convergente, né, quando ela vai para um valor x, significa que o quê? Vou colocar aqui daí. Significa que o quê? Que para todo epsilon maior que zero, vai existir um número natural. Então, a gente pode colocar da seguinte forma. Para epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n é maior que n0, então a gente vai ter o quê? Que a distância, né? Vai colocar módulo de xn menos x. A distância entre o termo, né, da sequência de x, ele é menor do que o epsilon. Então, logo, por hipótese, né? Logo, por hipótese, existe um n0 pertencente aos naturais, de modo que, se n é maior que n0, então xn menos x é menor do que o epsilon. Ou seja, então, por hipótese, existe, né, um n0 pertencente aos naturais, de modo que o n for, o n for maior que o n0, esse xn menos x, no caso aí, que é o limite, né, da sequência, ele é menor do que o epsilon. Isto é, xn pertence a esse intervalo, x menos epsilon e x mais epsilon. Ou seja, significa que a partir do n0, todo xn, ele está nesse intervalo aqui. Então, a gente pega os extremos, né, desse intervalo, que o que significa? Deixa eu colocar aqui. Seja h igual x1, x2, xn0, x menos epsilon, x mais epsilon. Ou seja, então pega os extremos desse intervalo, que significa o quê? Que todo xn com índice maior do que n0 é maior que esses valores aqui, o entre maior valor e menor valor, né? Ou seja, eles prendem, né, todo o valor da sequência com um índice maior que n0. E você pega, no caso aí, os outros valores aqui, esses valores aqui, que são o quê? Os termos de sequência com índice menor que n0. Então, você pega o quê?
o valor máximo, né? E o valor mínimo desse conjunto, que você vai ter o quê? Um valor que prende todos esses termos dessa sequência. Então, nesse caso aí, a gente coloca note que todos os termos de xn com n maior que n0 são maiores do que x menos epsilon e menores do que x mais epsilon. Logo, se C ele é igual ao mínimo de H e D é igual ao quê? Ao máximo de H. Então, a gente vai ter o quê? Que xn é menor ou igual a D e maior ou igual a C para todo n. Logo, aliás, então, a gente toma o quê? O mínimo, né? O mínimo e o máximo desse conjunto, H. Então, todo o valor da sequência ele vai estar entre o mínimo e o máximo de H. Ou seja, entre o mínimo e o máximo. Então, logo, xn, ele, com n, né, pertencente aos naturais, ele é limitado. É limitado. E assim, chegamos ao nosso resultado que gostaríamos de chegar. Bom, já em relação à questão 2, ele diz o seguinte, que mostre que a interseção dos conjuntos abertos também é um conjunto aberto. Ou seja, o que é que a gente vai fazer aqui? Em relação ao teorema, né? Vamos colocar aqui, suponha que A e B, conjuntos abertos, e que a intersecção, né? A interseção de B, ela é o quê? Vazio. Então, o que podemos dizer? Que existe um epsilon 1 e um epsilon 2 maior do que o zero. Tá ok? Para todo x pertencente a A e y pertencente a B, temos o quê? Temos x menos epsilon 1 e x mais epsilon 1. Ou seja, a gente tem esse intervalo contido em A e temos esse intervalo, que é y menos o epsilon 2 e y mais o epsilon 2. Contido no intervalo esse intervalo contido em B. Logo, temos o quê? Que a interseção B, ele é vazio e, portanto, é um conjunto o quê? É vazio. Portanto, também é um conjunto aberto. Então, a interseção B é vazio e é um conjunto aberto. Agora, a gente vai supor
que a interseção de B ele é vazio, ele não é vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um x, né, nesse aberto. No caso aí, vou colocar aqui. Agora suponha que a interseção B não é o que? Vazio. Então, seja A e B, conjuntos abertos e considere x pertencente ao que? A essa interseção, né? A interseção B. Ou seja, a gente considera um x nesse aberto, né? Que tem que mostrar, né? Que esse x ele é um ponto interior. E por que esse x, e porque também esse x genérico ele se mostra que é interior e está mostrando o quê? Que todo ponto x desse conjunto ele é interior. Então esse conjunto também é aberto. Esse conjunto aqui ele é aberto. Então no caso aí, então existe um epsilon 1, né? E epsilon 2 maior do que zero. Tá ok? A gente tem o quê? Tem x menos epsilon 1, esse intervalo, né? E x mais epsilon 2, contido em A. E x menos epsilon 2 e x mais epsilon 2, contido em B. Então, tome epsilon igual ao mínimo de E1, epsilon 1 e epsilon 2. Daí, daí existe, né? Existe um epsilon maior do que zero, tá ok? X menos epsilon e x mais epsilon está contido o quê? Nessa interseção, a interseção de B. Ou seja, a gente pode tomar, né? No caso aí, o mínimo desses dois, no caso aí desses dois intervalos, o mínimo. E quando você toma o mínimo dos dois, você vai ter um intervalo que está contido nessa interseção. Ou seja, se existe um epsilon, onde x menos epsilon e x mais epsilon, ele está contido na interseção, esse x ele é um ponto interior desse conjunto. Então, portanto, esse conjunto ele é aberto. Porque x ele é um ponto genérico, né? Não é um ponto qualquer. Então, nesse caso aí, para finalizar, portanto, a interseção de B é aberto, como queríamos demonstrar. Bom, já em relação à questão, essa questão 3, ela diz o seguinte: seja f, zero e mais infinito, em reais, dada por f de x, tem as raízes x mais até chegar a x mais 1, determina o valor de 2 vezes f' de x ao quadrado dividido por 1 menos 2f de x. Então, inicialmente a gente eleva ambos os membros da igualdade ao quadrado. Então, a gente tem f de x é igual
a raiz x mais raiz x mais raiz x mais raiz x mais 1. Podemos chamar isso aqui de f de x. Ou seja, pois a gente tem um número infinito de raízes. Pois temos número infinito de raízes. Infinito. Indefinido de raízes. Indefinido de raízes. Que a gente não sabe. De raízes. Então, logo, vem que f de x ao quadrado é igual a x mais o f de x, né? Então, derivando ambos os membros da última igualdade, a gente vai ter o quê? Derivando ambos os membros temos da última igualdade. Temos da última igualdade. A gente tem o quê? Tem que 2 f de x vezes f' de x é igual a 1 mais f' de x, né? Ou seja, a derivada. Uma observação é de que o quê? Que a gente usa, no caso aí, a gente usou o quê? A regra da cadeia, né? No primeiro membro. Daí, vou colocar aqui essa observação. Usamos a regra da cadeia no primeiro membro. Daí, a gente fica com o quê? Que fica 2f de x vezes a derivada, né? De x, menos a derivada de x, que é igual a 1. A derivada de f de x menos a derivada de f de x igual a 1. No caso aí, colocando f' de x em evidência, né? Evidência. A gente vai ter o quê? Temos que f' de x vezes o quê? 2f de x menos 1 é igual a quê? Igual a 1. Então, do enunciado da questão, vou colocar aqui. Então, do enunciado da questão, supomos que f de x ela é diferente de 1/2. Senão, caso aí, senão faria sentido, né? No caso aí, porque não, senão não faria sentido. Não faria sentido. Não faria sentido, né? Perguntar o valor desse valor. Vou colocar aqui, perguntar o valor de 2 f de x ao quadrado dividido por 1 menos 2f de x. Então,
a gente vai ter o seguinte. A gente pode, assim, concluímos que f de x é igual a 1 sobre 2f de x menos 1. E multiplicando todos os termos do segundo membro da última igualdade, a gente vai ter o quê? Multiplicando todos os membros dos... todos os membros, né? Aliás, os termos do segundo membro. Todos os termos do segundo membro. Da última igualdade. Da última igualdade. Por menos 1. Temos o quê? Temos f de x é igual a menos 1 sobre 2f de x menos 1. Então, assim, temos 2f de x ao quadrado dividido por 1 menos 2f de x é igual ao quê? A 2 menos 1 sobre 1 menos 2f de x. Tudo isso é dividido pelo quê? Tudo isso é dividido por 1 menos 2f de x. Que isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 2 dividido por 1 menos 2f de x ao quadrado. Multiplicado por 1 menos 2f de x. Então, teremos o quê? Teremos 2 dividido por 1 menos 2f de x ao quê? Ao cubo. Então, chegamos ao resultado.